Olá, vamos começar então a nossa terceira lista de cálculo 2. Esses aqui são os primeiros exercícios da lista, né? É uma lista um pouco mais extensa, mas a estratégia aqui para resolver esses exercícios agora é um pouco diferente da lista anterior, mas ele acaba repetindo bastante, então são bons exercícios para a gente para entrar na massa, né? Como se diz, entrar na massa aqui a fórmula, né, de resolver esses exercícios. Então, aqui quando a gente tem esse tipo de integral, a gente vai começar a chamar o termo aqui, geralmente o termo que está na raiz, nesses exercícios mais simples, chamamos de u, né? É bem parecido lá é uma regra da cadeia também, igual era na regra da cadeia lá na derivada, só que ela é um pouco diferente. Então, como a gente resolve esse tipo de integral? A gente vai chamar o termo aqui central de u, né? O termo central dessa integral. Se quiser, tem gente que tem preferência, tem uns que vai falar que tem preferência, outros que preferem deixar assim na forma de raiz, já deixar ela, né, na forma aqui de expoente, né? Sabemos que a raiz é elevada a meio, não tem problema, fica até mais fácil depois de resolver. Então a gente tem aqui, nós vamos chamar o termo central de u, correto? Agora nós vamos fazer uma derivada. Quando a gente vai fazer a derivada desse lado aqui, a gente vai colocar du aqui, a gente chama de du, derivada de u, du. Nós vamos derivar esse termo aqui, que vai ficar como? Vai ficar menos 4, correto? Menos 4. E a gente vai colocar dx do lado de cá, beleza? Geralmente a gente separa essas igualdades aqui do lado, porque elas vão nos auxiliar a resolver a integral do lado de cá. Geralmente, o que a gente faz aqui também, a gente tenta isolar esse dx, ok? A gente isolando esse dx, a gente vai manter aqui o dx, esse menos 4 ele vai vir para cá o quê? Dividindo, porque ele está multiplicando o dx. Então a gente vai ter aqui então du igual a menos 4, beleza? Analisando aqui agora, que a gente chamou de u, esse valor aqui, que está aqui dentro, e o dx, a gente colocou sendo du sobre menos 4, a gente vai substituir aqui agora na integral, para ver se facilita agora a resolução dela. Então a gente vai reescrever essa integral, eu vou colocar entre parênteses aqui o que a gente chamou de u, tá vendo? A gente vai colocar u elevado a meio. O dx, foi mal, por falta de atenção aqui nós estamos chamando de y, né? Então eu vou corrigir aqui, vou botar aqui dy, né? O dy no caso aqui vai ser o quê? Du dividido por menos 4. Então a gente vai substituir o valor do dy aqui por du a menos 4, correto? Aqui, para alguns pode ficar mais fácil de entender. Mas aqui, esse du dividido por menos 4, só analisando esse caso aqui, ó. Ok? Isso aqui é a mesma coisa, vou fazer uma setinha, não sei se está dando para enxergar, porque acho que aqui tem uma luz em cima, né? Deixa eu só ver se tem um. Não, acho que está dando. Tá sim. Não dá para ver, eu vou puxar a seta para baixo aqui, para ficar mais fácil. Esse du a menos 4, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre menos 4 vezes du. O que eu fiz aqui é igual o que eu estava fazendo lá na trigonométrica, a gente só abriu o termo, tá vendo? Então, por quê? Isso aqui é como se fosse uma fração, né? Uma multiplicação de fração aqui. Eu tenho 1 multiplicado por du, vai dar o du, e eu tenho menos 4 multiplicado por du, vai dar o menos 4. Eu só abri. Por que eu abri? Para ficar mais fácil de visualizar, que esse menos 4 ele é como se fosse uma constante. Então eu vou reescrever aqui, a primeira vez aqui, vai ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Então aqui vai ser uma integral, eu vou ter aqui o elevado aqui a meio, eu vou ter a multiplicação do menos 4 aqui, né? 1 sobre menos 4, vezes du. Tá vendo que eu só isolei? Por quê? Porque lembra daquela regra que a gente pode jogar para fora, da integral? E a gente vai reescrever então esse menos 4 aqui, ó, menos 1 quarto, quer dizer, né? Integral de u elevado a meio vezes du. Fazendo isso, então, a gente tem a integral de u elevado a meio. Então fica muito mais fácil, porque agora a gente vai usar a regra da integral normal, né? A gente vai somar mais uma unidade aqui e dividir pelo esse resultado.
e vai multiplicar por menos 1/4, certinho? Então, geralmente a gente essa estratégia aqui a gente vai utilizar para vários exercícios. Então, vou puxar para cá, depois eu apago para fazer o próximo exercício, que é bem similar. Então, nós vamos ter aqui 1/4. A gente vai ter o U aqui multiplicado de meio mais 1 unidade sobre meio de mais 1 unidade mais o C. Correto? Assim, então, não esquece o sinal, menos 1/4. Então, nós vamos ter menos 1/4, que vai multiplicar meio mais 1 unidade. Quem já sabe fazer de cabeça, igual, acho que muita gente já treinou, né? Já fazer essas somas de frações aqui. Então, a gente sempre tem. Não ter preguiça, né? Não ter preguiça de fazer os exercícios já. Então deu o quê? 3 meios. Então nós vamos colocar aqui o U elevado a 3 meios sobre 3 meios mais C. Correto? Aqui a gente vai fazer então, vamos inverter essa fração. Nós vamos ter 1 menos 1/4 multiplicado por 2 dividido por 3 vezes U elevado a 3 meios mais C. Multiplicação de fração é mais fácil, é direto, né? O termo de cima com o termo de baixo. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 3 é 12. Vezes U. A terceira, se quiser já substituir, já pode substituir aqui, né? Já bota 1 menos 4y, que nós chamamos de U, elevados a 3 meio, mais C. Correto? Acredito que se deixar igual o tenente falou, não precisa simplificar. Deixando assim, o exercício vai estar correto. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Exatamente. Vendo aqui se eu não errei nada. Mas esse é o resultado do primeiro exercício. Vocês podem ver que ele fica um pouco maior esse exercício, tá vendo? Que talvez eu não consiga resolver tudo em 2 exercícios só. Aí eu vou ficar apagando. Mas aí no vídeo aí para e tal. Mas praticamente todo esse esqueleto aqui vai se repetir, né? A gente vai fazer aqui agora o exercício B. Você vai ver que a estratégia vai ser a mesma. Por exemplo, vamos chamar o termo aqui dentro de U, vai ser o que, ó? 3x menos 4, correto? Aqui, como eu falei, que a gente gosta de reescrever, né? Já deixar de 3x menos 4 elevado a 1/3. Eu prefiro assim também, dx, porque vai acabar transformando isso aqui em U também e a gente vai ter que fazer a soma lá de fração, já deixa dessa maneira. Então vamos lá. O du, a derivada desse termo aqui, né? Derivamos de um lado e derivamos do outro. 3x menos 4, a derivada vai ser o 3, correto? Vezes dx. O que a gente faz? A gente isola o dx para lá para a gente poder substituir. O dx então vai ficar o quê? Esse 3 vai cair para divisão. du sobre 3. Pronto, então vamos agora substituir os termos aqui dessa igualdade nessa integral para ver se auxilia a gente a resolver o exercício. Vamos lá, isso aqui então, vamos chamar isso aqui, vai ser u elevado a 1/3. O dx vai ser du sobre 3. Lembrando, o que é esse du sobre 3? Vamos lá, isso aqui é 1/3 vezes du. Certinho? É como se eu tivesse esse 3 e jogasse ele para cá. E o que eu faço com esse 1/3? Eu posso jogar ele para fora da integral. Vou fazer passo a passo aqui, né? Para não ter erro. Vamos lá. Então, essa integral aqui, a gente vai ter u elevado a 1/3. Isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes du. Esse 1/3 que é a nossa constante pode ir para fora da integral. E nós vamos ter a integral de 1/3 du. E a integral de 1/3 a gente sabe fazer, que é aquela integral simples, que é só somando mais uma unidade. Vamos vir para cá então, a gente vai ficar com 1/3 multiplicado agora u mais 1/3 mais 1, correto? Sobre 1/3 mais 1. Não tenha preguiça, né? Tem gente que acaba errando só por soma de fração. Faz a soma lá bonitinho e tal. Isso aqui vai dar 3, né? Mais 1. Isso vai dar então 4/3.
mais C, né? Eu vou apagar aqui então, vou deixar aqui com 4 terços, 4 terços, 4 terços. Deixa aqui como 4 terços. Vamos fazer então a inversão da fração da parte de baixo, né? E vamos multiplicar pelo termo U, que a gente já pode substituir, que é 3x a menos 4 sobre 4 terços mais C. Multiplicação de fração é tranquilo, é só multiplicar os termos. 3 vezes 4 é 12 também. 3x menos 4 sobre 4 terços mais C. Então, você pode observar que tanto o exercício 1 quanto o exercício 2 são similares. A única coisa que muda aqui são os números, né? Então, são exercícios para treinamento. E nós vamos perceber que os próximos exercícios também são bem similares a esse. E mais para frente vai começar a mudar uma coisinha ou outra que a gente tem que começar a ter um alerta para poder resolver, certinho? São os 2 primeiros exercícios da nossa lista.